ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. A propaganda eleitoral foi autorizada no dia 16 de agosto e a ES Hoje está trazendo a sua contribuição aos eleitores capixabas, e a gente traz como contribuição uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A gente inicia hoje com o candidato Aridelmo, do Novo, e todas as entrevistas elas serão disponibilizadas em formato podcast nas principais plataformas de streams e também no site eshoje.com.br e também em formato videocast. E para esse formato videocast, como a gente entende que o período eleitoral é muito curto, são apenas 45 dias para a campanha, as entrevistas serem disponibilizadas à medida que acontecem. Por quê? Porque a nossa entrevista está acontecendo entre dia 22 e 26 de agosto e a gente disponibilizou a todos os candidatos no mesmo período. Para disponibilizar o vídeo de forma democrática e sem interferir no processo eleitoral, a gente achou por bem sortear. Então, eu peço ao candidato que sorteie, o dia que a gente vai disponibilizar o sorteio. O vídeo do candidato Aridelmo será publicado no dia 13 de setembro. A gente vai contar em todas as nossas entrevistas com a participação do meu colega aqui, Luiz Ximenes, você já conhece das nossas lives. E também estamos trazendo perguntas, candidato, que a gente foi à rua buscar da população. A nossa entrevista vai ter 60 minutos e ela vai começar a partir de agora, o tempo começa a contar a partir de agora. O professor de ensino superior, Aridelmo Teixeira, é executivo e empreendedor há mais de 25 anos. Entre outras empresas, é um dos fundadores da FUCAP Business School e o seu último cargo público foi como secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória, na atual gestão Lourenço Pasolini. E eu começo perguntando, candidato, por que o senhor quer ser governador do Estado do Espírito Santo? Bom, depois de adquirir toda essa experiência empresarial e a área pública, eu vi que o Espírito Santo hoje ele está no que a gente determina de um ciclo vicioso, numa pobreza estrutural. O que é isso? Nós temos um conjunto de pessoas da nossa população, hoje estamos em 27,2%, que está na linha da pobreza. E esse número não para de crescer. Só nos últimos 3 anos ele cresceu mais de 5%. Ou seja, você pega hoje só de criança de 0 a 5 anos passando fome, ou seja, com algum tipo de insegurança alimentar, já são 167 mil. Como esperar um futuro justo para uma população que nasce com esse tipo de carência? A gente sabe que a ciência já provou que uma criança que passa fome, ela tem probabilidade 4 a 5 vezes maior de se tornar um adulto violento. Como é que nós vamos acabar com a violência se nós não cuidamos da raiz do problema? Então é esse motivo, dada a minha capacidade de gerenciar, criar soluções inovadoras, trazer tecnologias novas, e dado que eu recebi muito do Espírito Santo quando aqui cheguei aos 14 anos, eu me entendo na obrigação de estar devolvendo tudo que eu adquiri durante a minha trajetória profissional, agora nos próximos 4 anos, liderando uma que a gente chama essa revolução social para acabar com essa alavanca que mantém esse ciclo vicioso funcionando. Candidato, dentro desse contexto, o senhor é economista, professor, e no Estado fez parte do projeto de educação da Prefeitura de Vitória. O senhor foi secretário de Fazenda na Prefeitura. Essas serão as suas prioridades? Na verdade, desculpe só para corrigir, nosso roteiro que está errado. O senhor fez parte de um projeto de educação do Estado. Foi isso, é isso aí. Na realidade, nós implementamos o projeto Escola Viva. Foi isso que me trouxe para a vida pública, na realidade, para ser candidato. Nós, lá enquanto Espírito Santo em Ação, nós procuramos um suporte para que pudesse alavancar a qualidade da educação pública no Estado. Na época, entre os 27 estados da federação, o Espírito Santo figurava em 14º lugar. Então, nós fomos atrás de um projeto que pudesse trazer inovação, isso como iniciativa privada. Então, nós procuramos esse projeto, encontramos e financiamos para o Estado. Então, a iniciativa privada, por meio do Espírito Santo em Ação, bancou financeiramente todo o projeto. Então, começamos lá em São Pedro para a primeira unidade nossa. Por quê? Tinha que ser uma escola com os recursos públicos, alunos da rede pública, professores da rede pública. O que é que nós contribuímos? Um modelo de gestão e pedagógico que pudesse inovar.
Então, como toda experiência, começa uma unidade, começamos lá em São Pedro, é um bairro mais carente da região da Grande Vitória, né, de Vitória, e com 2 anos já éramos a melhor escola de ensino médio do Espírito Santo. E, ao final do governo Paulo Artung, nós já estávamos com 36 escolas, quando já estávamos em primeiro lugar no ranking nacional, ou seja, uma mudança estrutural do sistema de educação. Você bota uma coisa melhor, ela puxa todo mundo naquela direção. Então, naquela época, o atual governador tinha no seu programa de governo acabar com o programa da Escola Viva, naquela visão míope de que a iniciativa privada não pode ajudar o Estado, né? E foi por esse motivo que, na realidade, eu saí da indignação mesmo. 36 escolas funcionando, você já tinha um caminho a ser perseguido, já tinha um norte, esse aqui é que dá certo, e vinha com aquela populismo de fazer jogo para a plateia com a vida das crianças. E eu falei, não. Aí eu saí do meu comodismo, que era zona de conforto, que era atuar suportando os projetos, e efetivamente fui para o embate político, né? E foi vitorioso, porque no meio do caminho mesmo ele já corrigiu o rumo, dizendo que não ia acabar, ia melhorar. E no meu programa de governo eu coloquei que nós íamos fazer mais 100. E hoje, quando ele apresenta a escola de tempo integral, fizemos mais de 100. Não da mesma forma que a gente faria, porque ela ficou muito aquém do que deve, mas pelo menos contribuiu para manter a escola de tempo integral, que hoje já está entrando na cabeça do capixaba como sendo uma urgência. Aí fala, por que ele tem que é urgente? Porque o primeiro mundo não existe escola parcial. Não existe ambiente mais seguro para uma criança passar o dia do que numa escola, principalmente na sociedade moderna, em que os dois, tanto pai quanto mãe, trabalham, e geralmente quando ele volta para casa, ele fica sozinho, né? Ou na companhia de uma outra pessoa que não são exatamente os pais. Então, não existe um ambiente mais seguro. Então, se nós queremos uma sociedade melhor e mais justa, nós temos que investir nas crianças do ventre da mãe aos 18 anos para dar-lhe o quê? Capacidade produtiva. Então, isso que é o foco que nós fizemos lá na Escola Viva, né, e levou o Espírito Santo. Repito, nós estávamos em 14º lugar e com um projeto dessa magnitude conseguimos alcançar aí o primeiro lugar no ranking nacional. Não que já esteja bom, porque o ranking nacional é muito baixo, né? Quando você vai olhar para o mundo, a posição do Brasil é péssima. Então, assim, nós estamos melhor nessas condições, mas tem um caminho muito longo se nós quisermos garantir à nossa juventude efetivamente emprego e renda de qualidade. Eu só queria Dani, fazer uma contextualização. Esse modelo ele não pode acabar sendo excludente, não corre o risco dele ser excludente, acabar privilegiando um número de crianças e em função de uma carência da infraestrutura, da estrutura do Estado, ele acabar sendo excludente? Se você não fizer corretamente, sim, mas corretamente, não. Por exemplo, no nosso plano de governo hoje, nós temos lá garantindo que toda criança em vulnerabilidade social, ela terá o direito à escola de tempo integral à sua disposição. Pode ser que o pai não queira, a mãe não queira, aí é liberdade, né? Mas nós vamos colocar desde o acompanhamento lá do pré-natal até o 10º, chegar lá no ensino médio, né? É o 3º ano do ensino médio, toda aquela camada da população que está em vulnerabilidade social terão a proteção do Estado. Uma escola de tempo integral, a escola integral, não é só o tempo integral, que é a diferença entre a escola viva e as demais escolas. Hoje a escola é de tempo integral. Não, nossa escola é integral, para isso ela precisa ter tempo integral. Então o que ela tem que ter? Qual a diferença? Então, é isso aí que é interessante. Quando você chegar lá, o que a maioria das escolas estavam fazendo no Estado? Que se diziam tempo integral. Pegava os alunos com desempenho menor e eu brincava até que eles chamavam que aquilo era uma escola sobre rodas. Eles estudavam de manhã, à tarde jogavam a criança no ônibus e saia rodando para algum lugar, né? Ou botava para fazer um esporte sem nenhuma conexão com a vida dele, né? Com a vida escolar. Então, uma escola integral, ela cuida do psicológico do aluno,
cuida do projeto de vida do aluno. O aprendizado é uma questão importantíssima, é balizar no processo, mas ele não é único. Então, as crianças dentro de uma escola, você tem aquelas com maior vulnerabilidade, tem aquelas com deficiência. Por exemplo, eu tinha dislexia, eu tenho, né? Dislexia não acaba, eu tenho dislexia. Então, ou seja, o Estado, enquanto eu estudei, nunca me deu nenhuma atenção. Eu era o burro da escola. Né? Então, até ali, os 14, 15 anos, eu era o burrão, fiquei reprovado 2 vezes, porque tinha dislexia, não conseguia aprender a ler como os outros. Se você não aprende a ler, dificilmente você vai conseguir aprender história, geografia, filosofia, porque você não lê. Né? Então, você tem que ter essa escola integral. A escola tem que olhar para todos os alunos e entender aqueles que são superdotados, que dão problema para o aluno, aqueles que têm menos dotação, que também têm déficit, e a estrutura como um todo. A escola tem que ser integral. Então, isso tem que estar conectado com a vida. Se você tem habilidade mais de arte, se eu enfiar matemática em você, você vai ser um infeliz na escola. Você tem que ter a matemática básica para te ajudar na arte, mas não o contrário. Se eu quero ser um físico, já é outra coisa. Então, a escola tem que ter pluralidade, mas com responsabilidade. Então, cada aluno tem que ter o seu projeto de vida e esse projeto tem que ser compactuado com a família ou responsável, que também tem que estar no processo. Então, o processo de acompanhamento da família e da escola é de responsabilidade de um projeto educacional que realmente queira se chamar de qualidade. Candidato, o senhor falou que o que te provocou, né, concorrer lá atrás, né, que é a segunda vez que o senhor concorre ao governo, foi a defesa de um projeto para a educação, que é esse Escola Viva. Sim. O plano de governo que o senhor registrou no TRE, ele promete uma revolução social. O que é isso? A educação é a base dessa revolução social? De que forma que isso será feito na prática? Então, vamos lá, porque a nossa Constituição, ela segrega lá, o ensino médio é a função básica do Estado, ele pode até fazer o fundamental, mas é o que ele tem que dar conta, é o médio. Os municípios têm que fazer o fundamental, né? E a pré-escola, de 4 a 5 anos. De 0 a 3, você não tem ela fica a cargo do município e você não tem uma imposição legal. O que acontece na prática? Né? As famílias menos assistidas ficam com o quê? Menos assistidas ainda. Então, o que nós observamos? Para montar esse plano de governo, Daniela, eu percorri os 78 municípios, procurando os projetos sociais que cuidavam dessas crianças, para entender como eles estavam buscando a solução. Aí eu posso citar um exemplo que eu encontrei que foi maravilhoso em Marilândia, chama Paixão e Bálsamo, chama o projeto deles. Paixão e Bálsamo. Isso, em Marilândia. O que eles fazem? Pegam essas crianças e dão, para cada um tem um projetinho de vida, tudo voluntário. Aí pega as crianças no contraturno, levam para lá, vê o nível que ela está, dado a idade, o nível de desenvolvimento da criança correlacionado com a idade, faz um plano para ele, acompanha, coisa mais linda do mundo. Eu cheguei lá, os menininhos, aí um tinha 9 anos. Eu falei, como é que você está? Itaboada. Aí ele falou assim, não, eu estou no 5 ainda. Aí o outro, eu já estou no 7. Ou seja, cada um tinha o seu plano daquela semana de qual número que ele tinha que fazer. Ou seja, de fato, você pegar uma criança de 9 anos, está na tabuada 5 ainda, aí você vê o tamanho do buraco que é, né? Então, nós fomos olhando esse projeto e fomos percebendo que muitas das crianças estavam indo para lá, sabe para quê? Para comer. Encontramos lá no Sopão da Rosinha, chama lá em Mimoso do Sul. É uma pessoa que doa o seu tempo livre para fazer comida para 150, 180 pessoas todo dia. Aí eu pergunto, poxa vida, como é que pode um Estado que está com 5 bilhões em caixa depender de Dona Rosinha, que já faleceu? Quem está fazendo hoje é a Sueli, que é a filha dela. A Preta lá de Iguaçu, mesma coisa, ela é auxiliar de serviços gerais. Sai do trabalho, vai juntando sobra de verduras, legumes, das quitandinhas, vai para casa, passa 3, 4 horas cozinhando para um monte de gente. Aí eu perguntei, Preta, por que você faz isso? Tem 10 anos que você faz isso. Eu falei assim, eu passei muita fome enquanto criança. É uma dor insuportável. Quando eu deito, sei que fulano está desempregado há 3 meses, ciclano eles estão com problema de comer, eu aqui não durmo. Eu prefiro trabalhar 2, 3 horas a mais por dia e ter certeza que à minha volta não tem ninguém que vai dormir com fome porque não tinha comida. Então, esse negócio, eu fui olhando, e falei, voltei para os meus estudos, meu programa, os números estavam lá, mas quando você olha só número, ele não te passa
o calor. Você não sente, né? Quando eu fui Número é vendo, diferente de sensação. não, voltamos, chamamos aí que vamos reformular o programa. Nosso estado precisa de um choque. Exatamente por isso que eu estou chamando esse nome. É uma revolução, não é melhoria pontual, igual estão prometendo. Não, vai melhorar. Mas já tem 12 anos que está melhorando. Não, piorou. Olha só, em 2012, o nosso estado era o que, dentro do Sudeste, era o que mais formava aluno com 16 anos no ensino fundamental. Qual a nossa posição entre os 4 estados hoje? É o pior. Opa, andamos para trás? Sim. Quando você vai para o ensino médio, é a mesma coisa. A quantidade de alunos, nós estamos formando menos alunos, ou seja, quem entra e termina. Né? De cada um que entra, pessoal, só 65% entra lá na frente. Então, se entram 10, só 6,5% terminam o ensino médio. E esses que terminam estão bem? Não, só 11% estão alfabetizados em matemática. Então, ou seja, nós estamos tirando a oportunidade dessa juventude. Depois não encontra emprego. Por quê? A educação está falha. Essa piora, o senhor pode atribuir à pandemia parcialmente ou acha que a pandemia não interferiu? Ótima pergunta, Ximenes. Porque a pandemia interferiu para todo mundo, ok? Mas você pode ser melhor ou pior no desempenho. A pandemia foi, né, todo mundo sentiu. Um divisor de águas. Né, foi um divisor de água. Mas você pega o estado de Minas aqui do lado, ok? Estava quebrado financeiramente, que o PT entregou o governo lá, assim, com folha de salário atrasado, fornecedor, tudo que você possa imaginar atrasado. O governador pegou o estado desse jeito. Aí eu te pergunto, Minas gerou mais pobre do que o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo gerou mais pobre do que... Mas não está rico? Isso é o quê? Incompetência, não tem outro nome. Ah, não, pode ser má fé, que priorizou, por exemplo, se você pegar a quantidade de dinheiro que foi gasto com combustíveis de ônibus durante esse período que os ônibus foram reduzidos, você começa a enxergar para onde o dinheiro está indo. Ok? Então você pega Minas aqui do lado, que estava quebrado, gerou, ou seja, empurrou menos gente para a pobreza. Por que eu digo empurrar, gente? Ninguém quer ir para lá. Ok? É alguma força muito maior do que ela que está empurrando. Nós aumentamos em quase 6% o número de pessoas nos últimos 3 anos, 2019 a 2021. Pô, em Minas foi menos. Ah, mas nosso governo diz, né? Deixa a economia de lado, quem tiver depois, vamos cuidar das pessoas. Então, nós morremos menos pessoas do que Minas? Não. Em 100 mil habitantes, o Espírito Santo foi 23% maior o nível de óbito. Pô, se nós fomos numa pandemia pior em preservar a vida e fomos pior em gerando pobreza, eu fui um incompetente. Não tem outro nome. Okay? Então, dado essa proporção, vendo como nós estávamos em 2012, olhando para a posição de hoje e fazer propaganda dizendo que o nosso futuro está garantido, está mentindo. Então, nós temos que fazer, sim, uma revolução social. Engravidou, tem que ter atenção básica como qualquer uma outra mulher que seja da classe A. Tem que ter todo o pré-natal garantido. Nasceu, a criança tem que ter todas as alimentações do dia, com suporte. Então, nós vamos copiar como modelo de iOS o pessoal lá de Marilândia, que estão fazendo um trabalho lindo, barato, direto, intervindo direto e conseguindo resultado. Não espere que o Orideão vai sair daí construindo prédio, botando creche. Não, é diretamente com as pessoas lá da ponta que já fazem e dão resultado. Aquelas que não... Então, a parceria com os municípios? Sim, tem que ser parceria com o município e principalmente com organizações sociais. Como é que nós vamos fazer esse processo? Hoje o Estado, geralmente, não estou falando só do Espírito Santo, não. Estado, prefeitura, a área de ação social, geralmente, cada R$1 que se coloca lá, só 20 centavos chega na ponta. Vou te dar um exemplo para concretizar. Quando nós assumimos a Prefeitura de Vitória, tinha um projeto bem intencionado, bonito até, quando você olha. Chamava-se Tendas do Bem, que era para distribuir alimento para as pessoas que estavam morando na rua durante a pandemia. Extremamente nobre, ok? Agora, e como isso foi feito? Quando eu peguei o orçamento, a marmita custava R$12.
Aí eu olhei, mas como é que entrega isso? Tinha umas pessoas com a camisa do bem. Eu perguntei assim, e essas pessoas? Não, são funcionários. Opa, então tem mais o custo de entregar. E essa camisa? Também foi feita. E essa tenda? Não, essa tenda a gente paga aluguel mensal. E esse guardinha? 24 horas para tomar conta da tenda. R$ 48,00 uma marmita. Ou seja, você conta, você vai ver, não era uma marmita de, né, picanha, nada não. Não era filé ok? mignon. Não, ok? Era que você encontra em bom PF por aí, você encontra. Né, que custa R$ 10,00, R$ 12,00. Mas e toda essa estrutura para entregar? Falei, gente do céu, faz um cartão alimentação, entrega uma pessoa, ela passa num lugar e como você consegue fazer 4 pessoas a mais. É isso. Okay? Nós temos que eliminar essa burocracia. Tanta gente para bater carimbo para a pessoa ganhar a marmita lá, que a marmita sai 20%, 25% do valor chega à pessoa. Então, essa mudança de mentalidade de gestão que a gente tem que trazer para o Estado. E onde eu encontrei isso? Pega o Neemias lá em Bebedouro. Ele cuida de mais de 200 crianças carentes com esporte. Tem sub-11, sub-14, sub-16. Sabe quanto custa por ano cada aluno dele? R$ 312,00. Ou seja, uma pessoa com R$ 312,00 consegue fazer um esporte para todas as crianças que lá querem daquela localidade. Bebedouros, parcerias. Né? Só que hoje o Estado, para entregar um dinheiro nessa parceria, pede ao pobre coitado lá uma estrutura de controle que fica mais caro o controle do que o dinheiro que chega. Mas essa burocracia, ela foi criada pelo próprio Estado ou a regra do jogo, a lei determina que seja dessa maneira? Não, você tem uma lei federal e tem a estadual, depois você tem a municipal. E cada um resolve ser mais, vamos dizer assim... Na realidade, porque assim, se você cria um carimbo novo, você cria um carimbador novo. Então, esse carimbador novo é o cara que foi o cabo eleitoral de fulano que perdeu a eleição. Então, toda hora tem necessidade de criar um carimbo novo. Aí, como você não tem o coisa, você cria o quê? Uma regra nova para poder fazer. No nosso programa, como é que vai ser feito? Sabe quem vai controlar a crechezinha de 0 a 3 anos? O pai. O pai vai me dizer onde ele quer botar o filho. Se ele botar naquela A, eu pago lá. Se ele não está gostando, muda para B. Ou seja, nós teremos em raios de 3 quilômetros, sempre vai ter uma unidade disponível. Ok? Para quê? Feita em parceria público-privada. Não é um prédio novo do Estado, uma metodologia que até os canadenses usam, para como montar esses núcleos eficientes e de forma que direta, beneficiando o aluno, a família e a comunidade. Sim. Não, essa não é PP, é via OS mesmo. Ok, mas o senhor acha que o eleitorado capixaba ele tá preparado, ele compreende isso que o senhor propõe, está trazendo? Por isso, é uma revolução, gente. Se fosse fazer do jeito que é sempre feito, seria dar continuidade com melhorias pontuais e retrocessos, como sempre, como nós acabamos de conviver nos últimos 3 anos. Ok? Para fazer uma mudança estrutural, você tem que pegar um caminho diferente. Se você pega, todo dia sai de casa, pega o mesmo caminho para o trabalho, você chega aonde? No mesmo lugar, com o mesmo tempo. Opa, se você quiser chegar a um lugar diferente, você tem que pegar um caminho diferente. O que você tem que ter? Estrutura, capacidade tecnológica. Isso hoje é possível. Com tecnologia, é extremamente possível. Vou te dar um exemplo. Quando nós assumimos a Prefeitura de Vitória, o tempo médio para se fazer uma licença de obra era 261 dias. Sabe com quantos dias nós estamos fazendo? 48 horas. 2 dias. Usando tecnologia. Tiramos todos os carimbos que tinham, desnecessário, que para naquela lógica foi criando um carimbo novo, carimbo novo, carimbo novo, estão botando gente. Com isso, nós conseguimos fazer para 48 horas, dentro da lei. Tudo. E olha só, olha um exemplo, tem um supermercado que foi inaugurado até aqui no bairro de vocês. Do pedido da licença para fazer a obra à abertura com 500 vagas de emprego foram 8 meses. A última loja que esse supermercado havia construído em Vitória foram 4 anos e meio, esperando para gerar o primeiro emprego dentro do estabelecimento. Então, você trazer tecnologia, uma nova visão desse processo, o processo está previsto na lei, você muda a lei. Você quer ver um outro exemplo mais escandaloso ainda?
Nós estamos com um candidato que se coloca como um candidato visionário, né? Isso. De revolução mesmo. Vamos lá. Jaguaré. Fui visitar Jaguaré. 100%, olha, vou repetir, hein? 100% do esgoto é jogado aonde? Dentro do rio. 100% da cidade. São 26 mil habitantes, se eu não me engano. Jogado dentro do rio. E o nosso governador pega um avião aqui, vai lá em Dubai falar que o governo federal não está cuidando da Amazônia. Ok? Ou seja, é aquele governo que adora aparecer em manchete fazendo de conta que é moderno. Aí fui lá, mas por que não se faz o tratamento? Segundo me disseram lá os moradores, a CESAM chegou até a fazer um projeto. Só que o volume de esgoto para ser tratado, depois de tratado, ele não pode ser jogado no rio. Porque a lei determina que, dado um determinado calado do rio, você determina quanto você pode jogar nele de água tratada. Então deixa eu jogar tudo. Deixa eu jogar água podre. A podre pode porque ninguém autorizou. É ilegal. Olha só, não é melhor mudar a legislação, gente? Um lado já consolidado, um espaço novo, eu até concordo. Agora, um negócio que se você fizer o tratamento vai ficar melhor do que já é, e a legislação não permitir, você cruza os braços, isso é incompetência. É, no mínimo, ser frouxo. Ok? Não quer encarar os problemas como eles são. E tem que ir lá e brigar com quem é o dono do carimbo, porque tem gente que é o dono do carimbo e não quer perder o carimbo. Candidato, a gente está falando de saúde pública, está falando de esgoto, a gente está falando... Vamos... Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar para essa parte de questão política. A gente foi às ruas, eu quero antecipar uma das perguntas dos entrevistados, dos eleitores. E aí o senhor falou da questão da educação, de como 60% não termina, né, o ensino médio. 65 terminam. 65 são os que terminam, desculpa. E 65 desses que terminam, só 11% estão alfabetizados. E aí eu quero saber o seguinte, matemática. O estudante de computação, Danilo Heller, perguntou se o senhor tem proposta para a criação de política para primeiro emprego. Olha a dificuldade aí de a gente ter uma pessoa em condições de entrar no mercado de trabalho porque não saiu bem na educação. Como Danilo, é o nome dele? Danilo, olha só. O que está acontecendo no mundo do trabalho hoje? Eu tenho lá empresas com N vagas abertas. E do outro lado, tem, como você está colocando aí, N jovens procurando emprego, ok? Quem garante essa ponte é o conhecimento. A culpa disso está quem está sentado lá no Palácio Anchieta, que te deu um curso de baixa qualidade se você estava no ensino médio, te deu um curso de baixa qualidade no ensino fundamental. É aí que está o problema. Depois você não está preparado, você ficou numa caixa discutindo teoria dos oprimidos. E chega no dia lá, você tem que trabalhar, vai dar nisso. Então, para nós, o que nós estamos propondo no nosso plano de governo, Danilo? Nós vamos criar uma incubadora em cada cidade para aqueles que querem se qualificar e se preparar para o mercado de trabalho com tecnologia. Vai estar disponível. Eu digo, no mínimo, uma, porque tem cidades que vão ser 4, 5, 6 pelo tamanho. Mas as cidades menores terão pelo menos um. Então você já fez isso? Já, só se você quiser ir lá visitar, é só você ligar lá para a FUCAP, marcar comigo, eu te mostro. Nós fizemos um hub desse, ok? Está funcionando, está voando. Então, assim, já temos a ferramenta, o como fazê-lo. E nós vamos fazer isso imediatamente, abrindo licitação para fazer iniciativa privada, abra e coloque isso em parceria com as escolas de ensino médio. Para quê? Para que cada cidade, quem quiser se desenvolver e encontrar esses bons empregos, estará à disposição. E o que é mais importante, antigamente, na minha época, eu tinha que sair daqui para estudar no Rio. Então, dependendo da tecnologia que você estudasse, você não tinha nem como voltar para casa, porque não se usava na sua casa, perto do seu ambiente, aquela tecnologia. Hoje, é possível você ir lá em Jaguaré, que nós acabamos de citar, ou ir lá em Pedro Canário, montar um hub desse, e o jovem nem precisar sair de lá. Ele consegue prestar serviço lá para a Coreia, para a China, para os Estados Unidos, ganhando em euro. Isso. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, uma outra além da FUCAP, eu tenho outra empresa de tecnologia. Um dia só eu perdi todos os meus programadores para uma empresa holandesa, que eles estavam pagando para eles em euro o
que eu pagava em reais, que é o preço do mercado. E eles foram para casa trabalhar. Então, ou seja, o que está faltando aí é um governo com coragem para fazer a disruptura na educação que precisa, que é o quê? Conectar a educação ao mercado do trabalho. Okay? Então, ou seja, você tem que estar preparado quando terminar o ensino médio para fazer uma opção se você quer ir para a universidade ou não. Você vai na Alemanha, por exemplo, o salário do universitário ou o salário no técnico é praticamente o mesmo. É uma opção de carreira. Aqui não. No Brasil, como só a elite ficou muito tempo formando no nível superior, abriu um abismo entre o salário de nível universitário e o nível técnico. O Brasil tem uma carência de técnico enorme. O que provoca isso? Essa disparidade de salário. E isso tem que ser resolvido o quê? Melhorando a qualidade do ensino técnico para que a competitividade do técnico seja maior ou igual ao do nível universitário. Aí o jovem, quando estiver terminando, eu quero ir para a universidade ou quero ser um técnico, não porque tem diferença de salário, e sim por habilidade, por afinidade com querer fazer uma linha ou outra profissionalmente. E isso passa necessariamente por capacitar essas estruturas que passam esse ensino tecnológico. Senão, daqui a pouco a gente vai ter uma geração de técnicos de baixa qualidade e aqueles caras que não foram para a universidade, mas se formaram numa geração de técnicos de baixa qualidade. Exatamente. Você não lembra lá da dona Dilma? Ela fez um Pronatec. Abriu vaga para todo lugar. 90% dos alunos que começaram não terminaram os cursos. O que a gente chama no nosso programa? Os cursos serão aqui e agora. O que é isso? É aquilo que você fazendo no curso, você saindo, você tem conexão com o mercado de trabalho. Pegaram aqui, o Estado pegou, foi aqui pertinho, Anchieta, né? E fizeram o curso lá, quase não sei quantos, mais centenas de soldadores. Os caras terminam o curso, não tem lugar para todo mundo. Exatamente. Agora vamos pegar um exemplo lá no Canaã, né? Elas chamam-se Mulheres do Canaã. O que elas fizeram? Na crise hídrica de 2015, que mais uma vez estão voltando ela, mais uma vez por incompetência do Estado, a gente pode voltar nesse ponto, elas eram aquelas famílias tradicionais. Então, o marido ia para a lavoura, a mulher ficava em casa, cuidando da casa, dos filhos, quando terminava, ela ia ajudar o marido e voltava. Com a crise hídrica, o que aconteceu com a lavoura? Sumiu. A renda da família, de uma hora para outra, zerou. Elas começaram, foram 17 mulheres. Aquela avó começou a bater fome em casa. Elas falaram assim, e agora? Aí eu perguntou, o que cada um sabe fazer? Aí uma deu a ideia, eu sei fazer, sou o melhor boleiro da região. Eu faço melhor casadinha. Eles começaram a fazer isso, pegaram a que melhor se comunicava, financiaram cursos para ela no Sebrae. Ela falou comigo que fez mais de 200 cursos, montaram a empresa. Hoje eles conseguem mais recursos nessa cooperativa que elas criaram do que na própria lavoura. Ou seja, uma coisa compensou a outra. Isso é treinamento no aqui e agora. Não você chegar na comunidade e falar assim, o que vocês já fazem? Eu faço A. Então, o treinamento tem que ser fazer A melhor, ou com melhor qualidade, ou mais barato, para que você ganhe escala e ganhe o quê? Riqueza. Vamos falar a parte política agora. O seu partido, o Partido Novo, ele está sozinho, né? A sua vice, Camila Domingues, filiada também ao partido. E isso, em tese, não te prende a qualquer outro compromisso partidário. Como é que o senhor pretende formar uma equipe numa eventual vitória? Então, vamos lá. Primeiro, assim, se você me permitir discordar, né? Sozinho não. Nós estamos querendo estar com a única coisa, que é o povo. Ah, claro. Ok? É o que então, precisa. isso. Por quê? Olha só. Como é que funciona hoje? Vou pegar só o deputado federal. O meu partido poderia estar com 11 candidatos para eleger um. Aí você vota em 10 que não são eleitos, um punhadinho votou nesse aqui, esse cara é eleito. Esse é o grande problema da nossa democracia hoje. Na legislatura passada, os 513 deputados, sabe quantos foram eleitos só com os votos dele? 27. Eleitos com os próprios votos. Isso. Por quê? Precisa de 180 votos, 180 mil votos, ok? Só teve um candidato aqui no estado que teve. Os demais, o segundo melhor, acho que foi 85. Aí ele é um cara, como tem essas coligações de, né, segundo o nosso governador, é para dar amplitude, tá? Só que você vota num cara, você é a favor de arma, você vota no cara A e elege o B que é contra, com o seu voto.
Então, o que nós não estamos fazendo revolução social? A revolução social da democracia a base é o voto. Então, o que nós estamos fazendo? Uma experiência nova. Vamos sair com uma candidata, que é a Patrícia Bortolom, número 3030. Para quê? Você vai ter certeza que, se você quiser eleger um deputado, o seu voto é capaz de eleger, se você votar nela. Nos demais, você não tem nenhuma garantia que você não vai estar elegendo um cara que você não gosta. Então, como nós não conseguimos mudar a lei eleitoral, o Novo tentou, né, nós, mais uma vez, estamos fazendo o quê? Dando um exemplo. Isso é uma experiência só no Estado do Espírito Santo? Só no Estado do Espírito Santo. E nós também, complementando, nós não usamos fundo partidário. O que é isso? O nosso partido devolveu 89 milhões que eu poderia estar gastando com santinho, programa de TV. Gente, tem gente passando fome. Será que você pode olhar para o seu candidato, ele está lá prestando conta e gastou 20 milhões o partido dele? Esse cara está preocupado com o povo? É essa mensagem que a gente quer passar. A boa política é a solução. Mas a boa política tem que ser construída o quê? Na base correta. Eu votei em A elegeu-se. Não elegeu. E meu voto não pode ser usado para eleger um B que eu nem sei quem é. Mas é assim que funciona hoje. E aí, com essa linha de raciocínio do senhor, se eventualmente o senhor for eleito, como é que o seu secretariado vai ser formado de pessoas da iniciativa privada? Não necessariamente. Tem que ser técnico de alto nível. Vou te dar um exemplo da Prefeitura de Vitória. Né? Pasolini ganhou a eleição, eu não sou do partido dele, né? Mas ele tinha uma promessa de campanha que a equipe seria técnica. Eu nem do partido dele sou. Terminou a eleição e me ligou e falou assim, você me ajuda a montar a equipe? O senhor fez parte da equipe de transição? Fiz a equipe de transição, fiz os critérios junto com ele, técnicos, para escolher o secretariado, participei ativamente na seleção desse secretariado, assumimos dia 1º de janeiro, com 9 meses de governo, anunciamos um plano de 1 bi de investimento. Sabe quanto? Com dinheiro, 1 bilhão de dinheiro. Se você pegar só o que nós investimos no primeiro ano de governo com recursos próprios da prefeitura, no primeiro ano que o orçamento não era nosso, primeiro ano de governo nós investimos mais que os últimos 6 anos da prefeitura. Olha a capacidade de organizar uma equipe. Equipe, ela não pode ser pública, pode ser privada, tem que ser competente. Não pode ser indicado político. Você pode até me indicar. O senhor já tem fulano ali que ele é do meu partido, mas ele é o melhor cara dessa área. Vai entrar no termo de critério, vai passar no processo seletivo. Passando no processo seletivo, ele será. Independentemente se é funcionário público, se é privado ou não. Vamos olhar lá na Prefeitura de Vitória. Quase todos eram da área pública. Ok? E selecionados com critérios técnicos. Né? Na área de educação, a Juliana está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Não sei se você sabe, assim, mas são 102 escolas, gente. No primeiro ano, conseguimos reformar 52. Já abrimos licitação, já está em andamento, construção de mais 5 escolas. Vamos fazer 13. Sabe quantas escolas foram construídas nos 8 anos? 3 em Vitória. Tinha aqui em Jardim Camburi, tinha escola de madeira, não sei se vocês lembram. Então, a primeira coisa que fizemos foi o quê? Fevereiro, com 1 mês e meio, já estavam com ordem de serviço para construir a nova escola. Em Anguetá, lá no lado de São Pedro, a escola tinha sido começada, a escola havia começado e dado início à construção em 2008. 2008. Nós pegamos a escola, vai estar agora de setembro, agora estamos entregando a escola. Isso é uma gestão técnica, mas sem perder a sensibilidade. Voltando lá, nós já fizemos um modelo, chama VIX Mais Cidadania. Você ouviu falar? É um programa para erradicar a extrema pobreza na cidade de Vitória. É inadmissível uma cidade com padrão de renda de Vitória ter pessoa na extrema pobreza. Então, nós fizemos um programa, vamos ser a primeira capital do Brasil, a mostrar o quê? Com equipe técnica, com um prefeito arrojado igual é o Pasolini, temos condições de fazer. Por isso que eu acredito que o governo do Estado do Espírito Santo, com um cara arrojado como o Aridelmo, nós vamos fazer revolução social e o Espírito Santo será referência não só para o Brasil, mas para a América toda. Eu queria voltar um pouquinho na questão do fundo partidário. O senhor há de convir que hoje nós temos aí uma avalanche de informação, digamos, negativa em relação ao fundo partidário. 5 bilhões para lá, 5 bilhões para cá, enfim. A gente está falando não do Aridelmo governador, a gente está falando do Aridelmo candidato. Como é que o senhor pretende fazer para convencer o seu eleitor
para fazer o seu eleitor entender que essa sua iniciativa de devolver esse dinheiro pode fazer realmente o seu eleitor se sensibilizar em votar no senhor? Ximenes, olha só, eu sou da convicção de que discurso até convence, mas o que efetivamente arrasta as pessoas, arrasta as multidões, é o exemplo. O que eu estou fazendo? Todo o meu salário de governador, todo mês eu vou dividir para 5 e vou entregar para 5 programas sociais. O que eu estou dizendo? Olha, cargo público não é para enriquecer as pessoas. Pessoas entram aqui, ficam 40 anos no serviço público, constroem patrimônio, tem alguma coisa errada nesse negócio. Ok? Então, assim, não é ele está ali com o propósito de fazer o melhor para as pessoas. Então, eu já assumi isso, está assinado em cartório. Esses 64 programas que eu visitei nos 78 municípios, assinei o compromisso 1 a 1. Então, como é que vai ser feito? Janeiro de 2023. O governador recebeu quando? Sei lá, 25 mil dizem que é. Eu não olhei o salário. 25 mil. Eu vou pegar esse dinheiro, divido para 5 mil para cada um. Esses 5 programas que ganhar em janeiro vão para o final da fila, fevereiro, os outros 5, e vamos fazer isso durante todos os 4 anos de governo. Então, o senhor também está assumindo o compromisso com o eleitor de abrir mão do seu salário de governador? Sim, está registrado em cartório, inclusive. Ok? E já todos os programas que eu visitei assinaram o programa de governo comigo e eu assumi no compromisso de retornar. Então, veja bem, vamos pegar aqui, Ximenes. Você é a favor do fundo partidário? Você acha que é um bom gasto? É um recurso que é disponibilizado. Isso. Legalmente. Isso, é legal. Mas é moral. Pessoas passando fome, você gastar dinheiro para fazer isso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Isso aqui saiu do meu bolso. Ok? Então você vai pegar isso aqui enquanto a pessoa está com fome. E quantos desses vão parar no lixo? Todos. Quase todos vão parar no lixo, ok? Agora, se você não é a favor e vai votar em alguém que tem que ser coerente. Se você acha que está errado, então olhe lá, veja se o seu candidato está usando o fundo. Se está, não vote nele. Se você é contra, procure o candidato que não está usando. Porque você vai encontrar, porque apesar do partido estar recebendo fundo eleitoral, tem pessoas que não recebem porque estão é o baixo clero do partido. Então, para ele não sobra nada, ele tem que se virar. Então, até existe. São poucos, mas existe. Agora, no Partido Novo, ninguém gasta 1 centavo. Já devolvemos o recurso que estava à nossa disposição. Por quê? Nós queremos dar o exemplo. A política é a salvação, mas é a boa política. E a boa política são feitas pelos bons, aqueles que estão interessados em entrar e dar uma contribuição para a sociedade e não para seu grupo político. Hoje, não sei se vocês viram, mais um escândalo do governo. Agora é de assédio sexual. Já tinha gente preso, né? Um ex-presidente do Banespa chegou a tomar posse nas 5 horas da tarde, foi preso 6 horas da manhã. Secretário de Fazenda preso, um monte de denúncias de corrupção. E hoje, mais um escândalo. Por quê? Porque não se tem critério técnico para se escolher secretário. Existe poder político. De onde veio o cara que assumiu a presidente do Banespa? Veio lá do conchavo que tinha no banco do BNB, onde até o governador também era do conselho. Ou seja, trouxe um cara de lá para cá num dia para ser preso no outro. Secretário de Fazenda, perguntaram ao governador se ele não sabia, ele se engasgou todo para responder se sabia ou não sabia que aquela corrupção e tal. O rapaz foi exonerado a pedido, não foi o governo. Né? N objeções ao nosso secretário, que, na minha opinião, é o grande responsável por o Espírito Santo ter sido mais morte do que Minas Gerais, por exemplo, está lá intacto. Okay? Gente morrendo, aumentou a pobreza, o salário dele está igual. Ok? Então, não só ele aqui, mas tem outros que a própria esposa veio junto e foi ser comissionado em outra prefeitura. Nós temos que acabar com isso. Vai na CESAM, tem curiosidade, vai lá e vê quantas pessoas estão em cargo comissionado que vieram de fora do Estado para pagar a conta política. A gente fala que o fundo eleitoral é ruim, e realmente é, só que ele é a ponta do iceberg. Se gasta muito mais dinheiro para pagar a conta, para ter esse monte de partido coligado, cada um com 11 deputados federais, mais 31 estaduais, para banquear, cada um com 30, 40, 50 cabos eleitorais. Isso tudo vai para as costas do Estado e faz esse Estado inoperante, esse Estado que não olha para as pessoas. Candidato, aproveitando que o senhor falou de coligação,
O senhor, recentemente, né, o registro de candidaturas, ela aconteceu no dia 5, Sim. né? E aí, depois disso, a gente recebeu a informação que foi confirmado pelo candidato Manato e que o senhor chegou a conversar com ele a possibilidade de o senhor ser vice dele, ou seja, seria uma chapa a menos nessa corrida eleitoral. Por que isso não avançou? E o senhor já tem algum outro compromisso com ele no segundo turno? Não. Vamos lá. Na realidade, tem um... Vocês têm perfis diferentes. A carroça está na frente do burro, vamos dizer assim. Então explica, porque os perfis são diferentes, a visão política e o projeto também completamente diferentes. Isso. Na realidade, o que nós temos? Política se faz com diálogo. Né? Como é que o Novo trabalha? Nosso plano de governo está pronto, né, há muito tempo. Todo dia ele sofre alterações em função de mudanças que vão acontecendo, ele vai ajustando. Como é que é a nossa conversa? Eu sentei com todos os candidatos, exceto o atual governo, conversando sobre plano de governo. Tem divergências, tem coisas que dá para ajustar, tem coisas que não dá, mas nada de um serviço do outro, ok? Então, assim, se cogitou em termos de, qual cenário seria melhor? Mas quando você olha o perfil... o nosso projeto é muito diferente. Por exemplo, como é que eu ia ser vice dele se ele usa fundo partidário e eu não uso? Okay? Então, tem alguns problemas de princípios que não quer. O que nós estamos trazendo hoje para... Olha, nós somos desse jeito. No segundo turno. No segundo turno, nós queremos estar no segundo turno. Okay? Nosso projeto é revolucionário. As pesquisas qualitativas colocam que o nosso eleitor ele quer uma mudança segura. Ok? Ele já viu que esse ciclo se esgotou. Né? Ele quer uma mudança segura. Nós estamos trazendo muita experiência, muita competência, muita capacidade de inovar, comprovada. Então, não temos dúvida que o nosso projeto é a demanda do eleitor. Mas, como você colocou, a dificuldade de fazer essa comunicação, motivo pelo qual vocês são extremamente responsáveis por estar fazendo esse trabalho, que é essa divulgação, abrindo um espaço democrático para as pessoas possam colocar. Não estamos aqui para falar mal dos outros, somente apontamos defeitos para apresentar a solução. Não estamos aqui falando da pessoa do governador, não estamos aqui falando estamos falando de comportamentos que levam consequências para as pessoas. E a gente quer fazer esse trabalho rico dessa forma, com muito conhecimento, com muito conteúdo. Você pega no nosso plano de governo, você vai ver lá metas muito claras, quanto nós queremos erradicar da pobreza, a extrema pobreza, vão acabar com ela, erradicar mesmo. Quanto vamos diminuir da pobreza, qual é a nota que a gente espera chegar ao final de 4 anos do nosso aluno de débito, quanto que a gente quer reduzir de evasão escolar em cada uma das etapas, como é que a gente vai atender as pessoas com especialidades aí que tem 2 anos na fila da saúde, como é que a gente vai resolver o problema da segurança, mas tem tudo métrica, tem ação, métrica e resultado esperado. Se não chegar ao resultado, o eleitor me cobra daqui a 4 anos. Mas eu quero fazer essa conexão, sim, muito direta, com muita clareza, com muita transparência, que eu acho que com diálogo e transparência a gente resolve. Então, o que aconteceu lá foi esse processo. Não foi só com o Manato, eu conversei com o Guerino, conversei com o Odilson, conversei com o Érico, conversei com o Rigoni, okay, enquanto era candidato, no sentido de que qual a visão comum que nós temos de Estado, o que a gente é igual, o que a gente é diferente, para que a gente possa ver se essa possibilidade de trabalharmos lá na frente, um só vai ganhar. Claro. Ok? Mas pode ser que a área A, o candidato tal, tenha um profissional de altíssimo nível de uma área X, dentro dos critérios técnicos, e possa compor a equipe. O ambiente já está construído para que isso aconteça. Mas não teve essa colocação que seria um vice do outro, Manato meu vice, eu vice do Manato, ou vice do Guerino. Não, essa conjectura não passou pela nossa formulação. Dá para a gente falar sobre saúde pública. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, qual é a sua proposta para o atendimento de saúde? A gente vê no dia a dia, a gente acompanha no dia a dia, deslocamentos de pessoas que vêm do norte, do sul, enfim, dos mais extremos para atendimento nas unidades da Grande Vitória. Então, eu queria perguntar qual é a sua proposta em relação a isso e aproveitar, queria que o senhor avaliasse, o senhor já deu digamos assim, uma palhinha, mas fizesse uma avaliação mais profunda do papel do Estado na pandemia.
Bom, vamos lá no primeiro a questão da da especialidade. Isso. Vamos lá. O gargalo nosso hoje, especialidade. Superlotação hospitalar. Isso aí. A superlotação, depois a gente volta nela, tá? Ela é uma consequência, a gente volta nela. Vamos lá pegar especializações, né? O que acontece hoje? Eu estava lá com ela agora, a Luciana, ok? Ela estava com um problema no pé, ficou lá na fila esperando. Quando a coisa já não estava conseguindo andar mais, o Ministério Público interviu, conseguiu ir lá, fez a cirurgia, não conseguiu o retorno até hoje, está lá. Hoje ela só consegue andar usando tênis, não usa mais sandália, sapato, só consegue andar de tênis, ok? Então, isso, como a Luciana, tem milhares de pessoas. Incompetência, vou te dizer. Chegamos na Prefeitura de Vitória, sabe quantas pessoas tinham na fila esperando exame de vista? 17 mil pessoas. O que nós fizemos? Fizemos uma licitação, fomos na iniciativa privada, compramos 200 mil consultas e vamos acabar com a fila. Só basta ter vontade política. Por que a pessoa tem que sair lá de Pedro Canário para vir a Vitória fazer um exame de doenças que são comuns? Não faz sentido. Aí eu volto lá no meu tempo de investidor social, pelo Espírito Santo da Ação, nós investimos na Rede Cuidar, nós ajudamos a montar 6 unidades da Rede Cuidar. Qual era a Rede Cuidar? Ela fazia um filtro e separar essas especialidades no entorno do Estado para que a pessoa não tivesse que ficar deslocando. Quem iria se deslocar? Aqui ela tem casos de doença que efetivamente é muito rara. Então você não tem como manter uma especialidade dela, nem existe especialista para tudo. Daí você concentrar no lugar. Então tem que ter uma pirâmide. Mais o que? Distribuída. Sendo que só a exceção que vem para a Grande Vitória. A grande maioria tem no seu entorno pela Rede Cuidar. Então está lá no nosso programa ampliar e instrumentalizar, retomando o que era a Rede Cuidar quando nós deixamos lá atrás em 2018, que é a proposta que tinha para que a gente efetivamente acabe com a fila, usando licitação, comprando vaga na iniciativa privada. Pode estar lá no meu primeiro programa, primeira medida, nós vamos estar botando na rua licitação para acabar com todos os exames de especialização, especializados, que estão lá penando. E é muita gente. Um governador que olha aquelas pessoas não se comove, ou é incompetente ou é insensível. Não tem outra atividade. Okay? Ter pessoas esperando 3 anos para fazer um exame, só pode ter essas duas classificações, ou incompetente ou insensível. Então, a Rede Cuidar é para dar essa base e tirar as ambulâncias da rua. A ambulância tem dono, tá? É igual o carimbo. Você tirar uma ambulância da rua, não é fácil, não. Processo. Ok? Mas é isso que a gente vai estar fazendo. Acabando com o trança-trança, acabando com essa fila de especialização, reforçando hospitais públicos, que tem muitos que estão caindo aos pedaços, e ampliando as OS, que também quase todas estão falidas, por falta de repasse adequado do governo. Então, elas também estão para entrar em colapso. Se as OS entram em colapso, o sistema todo entra em colapso hoje. E ele está a 1 triz disso acontecer. E nós vamos estar lá, parceria público-privada na veia. O que nós queremos é o quê? Não interessa se o hospital é público ou se ele é privado. O que interessa é se o povo está sendo bem atendido. E o povo merece a mesma qualidade da iniciativa privada na pública. Antes do senhor fazer a... Só um minutinho, queria dizer que a gente está a 8 minutos do nosso prazo, tá? Então, vamos lá. Antes do senhor fazer a avaliação, que eu pedi na segunda parte da pergunta, eu queria só fazer uma colocação. Essa questão do atendimento interior / Grande Vitória, na minha visão, ele não passa só por exames. Ele passa também por internações, por cirurgias, por uma série de consultas também. Mas o que a gente vê, muita gente vem do interior para fazer uma cirurgia. E uma cirurgia só se faz num equipamento público de qualidade. A sua proposta é levar equipamento público de qualidade para essas localidades também? Exatamente. Não só trazer... Onde tiver núcleo consolidado de pessoas, um número suficiente para fazer, você tem no norte, você tem no sul, ok? O sul, por exemplo, agora está se falando em construir, véspera de eleição, vamos sim construir hospital. Se você pegar as outras 4 eleições para trás, todas elas tiveram a mesma colocação. Não fizeram porque tem dinheiro em caixa, porque não teve vontade política de fazê-lo.
Então, agora, vamos lá. Você lembra que a gente estava falando de gestão e desperdício? Boa parte, tem um hospital central, eu fui lá visitar o hospital uns meses atrás. Mais de a metade é um prédio alto, mais da metade eram pacientes com doenças que poderiam ter sido evitadas se tivesse tido o atendimento na época adequada. Ou seja, a metade da lotação se deve ao quê? Incompetência. Ok? Por não ter feito o quê? É deixar o pessoal de Jaguaré sem esgoto. Aquilo ali interfere na qualidade de vida, gera gente para pegar ambulância, para chegar aqui e entupir o hospital. Então, é um ciclo. Ok? Quando você olha ali é só a ponta do iceberg. As pessoas tumultuadas, a ponta do iceberg, a cadeia inteira não funciona. E não está sendo feito nada para consertar essa cadeia. Portanto, achar que aquilo ali vai se resolver com proposta de 6 minutos de programa de TV, se o eleitor quiser confiar, ok. Eu sugiro que não faça mais uma vez. O senhor tem uma outra pergunta de uma eleitora, Nilda Amorim, tá? Ela é diarista e ela perguntou qual a sua proposta para a segurança pública. Eu vou emendar a pergunta, porque a gente está quase no final do nosso tempo, os principais desafios no Estado do Espírito Santo a partir de 2023. Já que falou que segurança... Como é o nome dela aí? Nilda. Nilda, obrigado pela pergunta, Nilda. A segurança pública, o que a gente chama geralmente no dia a dia, é a insegurança pública. Ok? Então, a insegurança ela é fruto de N elementos. Então, você tem a parte de repressão, que é a polícia militar que faz, ok? Mas tem a parte de prevenção. O que é isso? Quando a gente vai lá principalmente os criminosos mais violentos, eles têm uma coisa em comum, Nilda. Eles abandonaram a escola, ou seja, a escola os abandonou quando eles estavam na 6ª série. Ok? Então, você tem uma prevenção a ser feita. Então, todo o nosso programa da revolução social, a gente está pensando no longo prazo, eliminar o quê? Os instrumentos que a nossa sociedade está dando a essa criança, esse jovem, para transformá-la no marginal. Então, você tem uma política de longo prazo. No curto prazo, tem um outro problema. Hoje, não adianta eu dobrar o número de soldados da Polícia Militar para prender. Por quê? Porque quem cuida do processo é dividido. Tá? Então, você tem a Polícia Militar, o que ela faz? A repressão na rua. Prendeu, ela joga para frente. Só que essa frente é a Polícia Civil. Ela está sucateada. Aí você anda mais um pouquinho, a Polícia Técnica não dá conta. Então, Nilda, nosso problema é impunidade. Hoje, o Estado do Espírito Santo só tem um Estado pior. É o segundo pior em resolutividade. Ou seja, nesse atual governo, o crime compensa. Ou seja, quase ninguém é punido de fato, porque a estrutura de comando, a estrutura para produzir o processo e efetivamente levar a pessoa à justiça está todo destruído. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar do nosso policial, ele não merece o que o pessoal faz com a polícia. Policial, militar, ele é o cara que se coloca na frente da bala para te proteger. Ele tem que ser estendido tapete vermelho para ele. É uma profissão extremamente tensa. Todo dia você sai para rua com um colete que um cara pode te atirar. Ele tem que ter um tratamento de saúde adequado, ok? Então, assim, nós temos que cuidar de toda a estrutura, desde formar melhor, cuidar da saúde mental desse policial. Para quê? Para que ele também não cometa erros perante inocentes. Às vezes acontece pelo estresse da profissão. E como toda profissão, gente, tem gente errada. Você tem pastor errado, tem padre errado, tem médico errado, tem delegado errado, tem juiz errado, tem promotor errado. Ou seja, mas não podemos pegar um erro individual, pega a quantidade de ocorrência que a polícia militar atende por ano e pega a quantidade de erro, é ínfimo. Tem muito mais erro médico do que erro militar. E nem por isso os médicos são tratados, principalmente pela imprensa, como sendo o problema da sociedade. Não, a Polícia Militar é a solução, na nossa convicção. E vamos construir junto com todo o sistema de segurança, pensando desde a área da repressão até a parte do cumprimento da pena de forma adequada para que a gente garanta a segurança. Mas não podemos esquecer, Nilda, que se a gente não cuidar dos nossos bebês que estão passando fome hoje, nós só estamos produzindo, nós só estamos produzindo os meios do crime organizado sequestrar essa criança quando ela tiver com 13, 14 anos e colocar no seu exército de soldados. A maioria morre cedo, mas alguns
conseguem sobreviver e alçar aí os altos cargos dentro do crime organizado. Então, nós temos que atuar tanto na prevenção, que é cuidando dos nossos bebês, não deixando os nossos bebês passarem fome, e também cuidar aí para que a polícia possa fazer o seu trabalho usando tecnologia, usando muito treinamento e o reconhecimento da sociedade pelo trabalho prestado. O senhor quer falar dos desafios de 2023? Bom, os desafios nossos, 2023, ele é mudar essa mentalidade. Okay? Nós temos que fazer uma revolução social. E isso tira as pessoas de conforto, principalmente os donos dos carimbos. Por isso que a nossa proposta tem que ser com amplo apoio popular. Porque na hora que colocarmos isso em prática, muito dono do queijo vai chiar. E nós precisamos do respaldo. Então, o maior desafio vai ser tirar o Estado dessa inércia, desse ciclo vicioso de produzir pobreza estrutural e colocarmos um novo ciclo, um ciclo virtuoso que possa, no longo prazo, nos entregar uma sociedade melhor e mais justa. O primeiro... Quer falar? Não, pode. A gente vai chegando para o encerramento, né, da nossa conversa. A gente espera que realmente todas as entrevistas possam colaborar muito com o seu voto, com a sua reflexão para o voto, porque a gente vai decidir para os próximos 4 anos. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo, onde houver, dia 30. A população vai votar para governador, senador, presidente, deputado federal e deputado estadual. A série de entrevistas tem a minha apresentação, Daniele Coutinho, com a parceria aqui do meu amigo Luiz Ximenes. Eu agradeço professor Aridelmo, né, pela sua participação. Os trabalhos técnicos são de Eduardo Couto e Bruno Ribeiro. Obrigada e até a próxima. Eu ainda tenho que pedir voto. A peça. Você tem tempo, tem 30 segundos. Se vocês gostarem, entra na minha rede social, se tiver dúvida, vamos se engajar. Nós temos um projeto inovador por Espírito Santo e eu preciso do seu voto, da sua família. Eu preciso do seu engajamento além do seu voto. Se você gostar, quer construir conosco essa revolução social, vem aí para o nosso time, o time do Novo, 30 Aridelmo. Então eu agradeço o professor Aridelmo, agradeço a sua participação e até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.